Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque. Esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Alan Leite, investidor e conselheiro, com uma trajetória marcada por operações de investimento, fusões e aquisições em múltiplos setores. Alan é sócio da Startup Farm, a principal aceleradora de startups da América Latina, e fundador da Nomica Partners, boutique de M&A voltada para empresas inovadoras. Reconhecido pelo Prêmio Brasil País Digital, Alan é uma voz ativa na construção de um ambiente mais favorável à inovação. Alan, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada, Obrigado pelo prazer ter convite. você aqui. A gente que já se conhece há algum tempo e se reconecta, acho isso tão legal, né? É um mundo pequeno, né, que a gente vive, né? No final do dia, eu sempre acredito nisso, né, que as coisas vão acontecendo e ao longo do tempo a gente vai reencontrando as pessoas em outros lugares, né? É verdade. E também eu digo que não tem coincidência, tem deucidência. A gente vai sempre conectando com pessoas boas, pessoas que têm energia boa, que entregam muito para o ecossistema, que entregam, né, para o universo. E você é uma pessoa que transformou muitas empresas, muitas startups, acelerou as startups através das suas iniciativas. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas aqui como que você começou, porque você atuou com grandes corporações, com startups, com fusões. Conta um pouco da história do Alan. Perfeito. Sendo prático, direto ao ponto, né, acho que trazendo um recorte desse período, eu comecei minha carreira com consultoria de gestão, então fiquei um tempo em Belo Horizonte, um tempo no Rio, atendendo grandes corporações, desde mineradora de ouro, bens de consumo, mídia, TV. E num dado momento, um antigo conhecido de adolescência, da época de 15, 16 anos, que é o Felipe Matos, ele me mandou um WhatsApp e falou assim, cara, o que você está fazendo? Felipe, conheço. Isso, conhece, com certeza. Associação Brasileira das Startups, não era isso? Isso, também. Ele tinha começado um projeto que era a Farm, que nasceu dentro do Instituto Inovação. Ele era um dos sócios do Instituto Inovação de Belo Horizonte, de onde surgiu também a Invento, a consultoria de inovação, onde foi gerido o primeiro fundo Criatec. Então, o Instituto Inovação teve um papel muito importante no início dos anos 2000, de onde surgiram todas essas coisas. Eu estava com minha carreira, estava com minha vida super feliz no Rio de Janeiro, morava nos lugares que eu queria morar o resto da minha vida, que era uma rua fechada atrás do Parque Lage. E, sei lá, 7 dias, 9 dias eu estava morando em São Paulo. Aquilo mexeu muito comigo, com a coisa que, com consultoria, né, eu ajudava grandes corporações naquele momento. Eu gostava muito, adoro até hoje, tenho um grande carinho pela Falcone, onde eu trabalhava. E aquele foi um chamado, tipo, cara, eu vou ajudar a outra ponta agora, quem está começando, né? Então eu saio da Falcone, do Rio, venho para São Paulo. A Farm era um projeto muito embrionário, ainda tinha pouco mais de um ano. Então ainda testando modelos, não tinha uma sustentabilidade financeira, não tinha um modelo de negócio em si definido. Era um modelo puxado mais para um bootcamp do que para um modelo de aceleração, que um fator que difere é muito a coisa de investimento. Traz a diferença entre um bootcamp e uma aceleração para quem está ouvindo a gente. Perfeito. Eu vou fazer então uma outra comparação que vai ficar bem nítida assim, para todo mundo. Incubadora e aceleradora. Né? Assim, houve muito esse debate quando as duas coisas começaram a surgir mais em todo lugar. Qual que era a diferença de um para outro? Né? Por que um é melhor ou pior, o outro era... São iniciativas complementares no final do dia. O incubador ela oferece mais acesso a um corpo de técnico, né? De uma academia, por exemplo, para um assunto específico, estrutura física para um laboratório, às vezes físico, ou para um time. E uma aceleradora ela foca mais na coisa do negócio e ela corre risco financeiro. Isso muda muito o modelo de negócio. Se eu estou correndo risco financeiro, a dinâmica, o processo, tudo que está envolvido naquele business muda completamente. Um bootcamp, quando eu disse, era mais um programa equity free. Era um programa de aceleração, mas sem equity, sem nenhum custo para o empreendedor. O equity free envolve você não ter uma participação acionária que é entregue para a empresa que está fazendo o processo de aceleração. Exatamente. Exatamente isso. A gente entendeu, quando a gente mudou a chave para o modelo com um direito de investimento, algumas coisas mudaram bastante. O nível subiu.
E engraçado que subiu a maturidade das startups. Acho que a decisão de estou investindo a parte da minha empresa por alguma coisa de volta de uma aceleradora trazia um nível maior de crítica desses fundadores. A gente percebeu um nível mais maduro. E o nível de cobrança deles para a gente também. Eu estou entregando uma parte da minha empresa para você, o que você vai me entregar de volta? Exato. Mas a gente foi muito pioneiro, né? Então, assim, a gente começou num momento que a gente criava modelos, a gente criava processo de seleção, a gente criava modelos de aceleração. Existia já alguma coisa no mundo, sim. E eu tenho muito orgulho do que a gente fez, de onde a gente fez, com os recursos que a gente teve, porque eu acho que a gente fez um estrago muito bom no mercado, um estrago bom. Eu lembro de uma discussão com o Pedro Sônego, que hoje é um empreendedor que está indo super bem com a Tino. Ele trabalhava com a gente na Farm e ele era responsável pelo processo de seleção. Ele tinha certeza que os processos de seleção das aceleradoras no Vale do Silício eram mais sofisticados que o nosso. E aí, numa oportunidade, a gente mandou ele para o Vale, ele foi numa reunião, numa aceleradora das top 2, 3 do Vale do Silício, e saiu me ligando e falou, cara, nosso processo é mais sofisticado que o deles. E eu sempre tive esse conforto, sabe, assim, que o time da Farm sempre teve um nível de cobrança, de qualidade, muito alto. Então, assim, a gente tinha... Não era à toa que se conectava com grandes corpos. Eu lembro, na época que eu trabalhava na IBM, uma super conexão da startup. Exatamente, foi onde a gente se conheceu. A IBM teve um papel muito importante na história da Farm, né? E do ecossistema também, né? Mas, assim, se atenda a meus domínios, a gente começou a trabalhar com o IBM ali em 2013, fazendo o IBM Smart Camp. A gente fazia a curadoria do programa global da IBM no Brasil e depois na América Latina, né? Então, assim, o que eu via? Eu via a IBM muito antes de várias empresas que vieram depois atuar, né, em parceria com esse mercado de startups, inovação, né? E de uma forma muito legítima. Eu via que a IBM as pessoas da IBM, sim, que a gente conheceu, a gente falou vários nomes aqui, né? Elas queriam de fato fazer, sabe? E era um esforço muito grande, porque tinha que mudar aquele sistema gigantesco que é a IBM, né? Monstruosa. Então, eu lembro quando a gente fez o programa AHEAD, que é o nosso programa, com o IBM Watson, a gente não tinha manual de marca. O IBM Watson, globalmente, não tinha manual de marca. Então, a gente tinha que fazer as peças da campanha, do programa de aceleração, e tudo era aprovado nos Estados Unidos. Porque a gente não tinha um manual para seguir, falar podemos ou não podemos fazer. Então, esse pioneirismo, né, em várias frentes também custou muita energia, né? A gente criou modelos, documentos. O nosso programa, no final, ele era trilingüe. Ele era português, inglês e espanhol. A gente tinha todos os materiais, todos os documentos em 3 línguas. Nossos contratos eram bilíngues, porque a gente começou a entender que depois de um tempo as startups que a gente investia recebia rodadas de fundos fora, e se já tinha esse documento em 2 línguas, facilitava bastante a interpretação do que tinha sido acordado. Isso numa época, gente, muito antes de ter o chat GPT. A gente está falando de quando? Nossa, 2013, 14, 2013, 14, 15. Pegamos algumas crises. Sim. Mas eu costumo dizer que o grande privilegiado dessa história inteira fui eu, né? Curioso que sou, a gente chegou a ter 4.000 aplicações para tirar 37 empresas para serem aceleradas em 2018, se não me engano. Então, conviver com tanta gente brilhante, né? Dos fundadores, dos parceiros, os mentores, os patrocinadores, as empresas de tecnologia que estavam próximas, eu sinto que eu fui muito privilegiado, né? Eu estive num ponto de visão desse mercado muito legal. E é muito interessante, né? Porque o ecossistema é muito amplo. Na hora que você traz isso, você traz uma visão de aprendizado que as pessoas que às vezes só estão numa única atividade não conseguem ter. Então você acaba criando um repertório muito maior. Exato. E isso é muito interessante. E a gente também acaba aprendendo com você. Eu, na época, trabalhando numa corp multinacional, aprendia num cenário de ecossistema que eu não tinha visão dentro de uma corp. Ou seja, tinha que ter essa interconexão entre as duas frentes para as coisas fluírem e a gente tocar um outro mercado que a corp sozinha não conseguia. Exato. E isso é muito interessante. E você ajudou a construir pontes, né? Você era uma pessoa de pontes entre a economia tradicional e o ecossistema digital. O que foi mais desafiador nesse processo? Poxa, o que foi mais desafiador? Tivemos muitos desafios, né? Eu vou, assim,
sempre que se fala de problema com o empreendedor, alguma coisa está relacionada a capital, a custo, etc. Mas eu vou num lugar bem diferente para te responder. A gente teve um grande esforço para fazer mudanças culturais. Isso custa muita energia. Inclusive, a gente sabe que uma startup que é muito pioneira em algo, geralmente ela dá errado, porque a energia que ela gasta para fazer uma mudança cultural, de adoção de nova tecnologia, de novo comportamento, de modelo de negócio, dá ruim. E a gente teve esse papel, né? Então, eu lembro claramente que eu tinha uma agenda muito cheia, dando aula para presidentes de empresas, explicando o que era startup. Sabe assim, o conceito do termo. Então, isso custa energia. Então, isso foi um grande desafio, porque eu tinha que... a Farm, nós éramos uma empresa pequena, né? Então, deixa eu fazer uma pausa. Na lógica de Venture Capital, a aceleradora, ela está no estágio tão inicial que ela tem um programa para desenvolver esses negócios para reduzir o próprio risco do investimento. Então, eu tinha que explicar... A gente ia trazer capital numa lógica de Venture Capital para investir nessas empresas, mas o modelo de aceleradora no mundo não fecha direito. Não é a Farm, não é no Brasil, é no planeta, nos Estados Unidos, enfim. Temos poucos modelos que são sustentáveis a longo prazo. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente buscava parcerias como IBM, como Visa, Banco do Brasil, que foram nossos parceiros patrocinadores, para patrocinar a Farm de modo que a gente conseguisse bancar a operação para fazer tudo aquilo acontecer. Só que eu tinha que educar o meu cliente. E isso era um esforço muito grande, porque não era coisa óbvia assim, cara, você quer comprar água? Quero, estou com sede. Simples. Você quer comprar um programa de aceleração? Para quê? O que é isso e para quê? O que é startup? Como é que me ajuda? Como é que eu bato minha meta? Como é que eu recebo meu bônus? E foi um esforço muito grande, sabe? Assim, as conversas não menos de que 18 meses, sabe? E, enfim. E hoje é um assunto muito falado, que está no hype. Inclusive, você fez um movimento, né? Onde você hoje foca na Nomica, que é uma empresa de M&A, ou seja, você traz dinheiro para essas empresas, ajuda elas a fazerem a venda parcial, integral. E como é que foi essa mudança? Porque você passou por vários desafios culturais, você implementou, acelerou, mudou muito startup, Perfeito. E aí chegou um momento de você falar, olha, agora eu vou fazer merger and acquisition e vou ajudar elas a ganharem dinheiro de uma outra forma. Não foi bem assim, foi um pouco mais doloroso. Mas em 2019, eu sempre fui muito de olhar para frente e entender o que os fundadores precisam. Então sempre a gente tentava melhorar programa a programa e às vezes precisava de mudanças um pouco mais drásticas, né, para entregar resultado. E eu estava insatisfeito ali, 18, 19, até satisfeito com o modelo que a gente tinha de produto para o nosso cliente alvo. E a gente tinha uma divergência de visão entre os sócios. Eu tinha 5 sócios naquele momento. Isso acontece em qualquer empresa, em qualquer startup. Exatamente. E eles tinham uma visão, seguir um pouco mais a coisa corporate, sabe? Produtos mais para corporações. E para mim, a gente deveria ir mais no core business de aceleração e apoiar o fundador. E no final a gente decidiu que eu seguiria com a Farm. Eu comprei a participação deles na Farm. A gente tem uma estrutura com uma holding de participações onde estavam os investimentos, todos continuam sócios lá até hoje, inclusive, e eu fiquei com a Farm. Então, em 2019 começou o processo de cisão e terminou em março de 2020. E 2 semanas depois veio a pandemia. Foi maravilhoso porque eu tirei a mão e falei, ninguém pega nada. Porque todo mundo estava muito alavancado. E eu estava fazendo turnaround para fazer justamente virar a empresa para aquele caminho que eu acreditava fazer sentido. Então, quando veio a pandemia e todo mundo foi para o digital, para fazer live 7 da noite, para mim não fazia o menor sentido. O fundador, a persona que eu acreditava, não ia estar ali. Então, o que eu fiz foi, deixa tudo aí parado, está até hoje. Eu costumo dizer que a Farm está de sabático. A gente olha para o fundo dos investimentos que a gente fez, tem algumas coisas para desinvestir ainda. E um dia a Farm volta. De 2 em 2 meses alguém bate na porta falando, vamos voltar a Farm? Eu falo, vamos. Tem funding para 10 anos? A gente volta. Senão, ela está muito bem de sabático. Mas e nisso, no final do mesmo ano, de 2020, algumas pessoas começaram a pedir ajuda para vender suas empresas. Alan, quero vender minha empresa e eu não sei o que fazer. Eu já tinha ali, em 2020, já tinha acompanhado há uns 6, 7 anos algumas operações de M&A, mas não no papel do advisor. É um papel muito diferente. E eu falava, Lilian, desculpa, eu não sei fazer isso.
Não, mas eu confio em você. Mas, cara, eu não sei como que se faz, sabe? Não, mas eu confio, você vai conseguir. Aí, tipo, fomos, não deu muito certo. Eu sei como é isso. E foi assim que Enfim, começou. Em que outubro, interessante, que agora, interessante. esse mês agora vai fazer 5 anos, de fato. A primeira transação pública que eu posso, que foi quando eu falei, cara, sei fazer isso e sei fazer do jeito que eu acho legal, foi quando a gente vendeu o trampolim para a Stone. Foi uma transação muito legal. Essa empresa, a estrutura de Bank as a Service da Stone hoje é essa startup que eu ajudei na transação. O Lucas está hoje como vice-presidente de Bank da Stone, time de 800 pessoas embaixo. O Luca acabou saindo depois do earnout e tá agora, mudou semana passada para Nova York para um projeto novo de cripto. Então, assim, é muito legal ver que não é simplesmente transação financeira, É você a vê que evolução das valor. pessoas e valor, E o claro. que eu via de conexão entre isso e a Farm é que a Farm ajudava no 0 a 1, né, no 0 to 1. Então o founder foi criando valor ao longo da jornada e hoje eu estou na outra ponta, ajudando ele a recuperar Excelente, o valor que ele construiu ao longo da jornada. excelente. E as duas coisas estão muito conectadas com o que eu acho que tá com o meu propósito, sabe? E, enfim, por isso que eu trabalho, como eu estava Parabéns. te contando. É isso. Muito legal. Agora a gente vai fazer uma pausa, já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups.
Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa maravilhosa aqui com Alan Leite, onde ele está explicando muito sobre startups, sobre esse segmento, sobre essa jornada que ele teve. E agora ele está com uma boutique de M&A, que é a Nomica Partners. E eu queria que ele trouxesse mais sobre isso, né? Como é que é essa transformação das empresas. Você explicou para a gente justamente sobre o final da jornada das startups. Eu acho muito interessante, porque, por exemplo, eu também sou investidora do ecossistema startup. Eu vou lá, eu invisto, eu participo dos boards, eu faço mentoria. Eu quero que as startups vão para um próximo nível para poder elas fazerem novas captações ou irem para o cenário de M&A para eu poder ter minha saída lá e ter meu retorno financeiro também. E você que fez tudo isso, está agora ajudando elas a fazerem essas saídas. Como é que é para você? Conta para a gente um pouco sobre isso. Ótimo. Eu nunca assessorei nenhuma das empresas do meu portfólio. Em alguns momentos até preferi indicar para outras boutiques, parceiros que eu confiava, porque já tinha uma relação em outro lugar ali, preferi manter um outro papel. Nunca eu não posso fazer, simplesmente foi uma preferência. Vamos cortar essa pergunta em duas partes. A parte de saída como investidor, porque a gente não investe só o capital, né? A gente investe muita coisa nisso, né? A gente coloca expectativa, a gente torce, a gente abre nossos escritórios, a gente abre nossa rede de contatos e não é também simplesmente um retorno financeiro que a gente quer, né? Quantas das suas empresas do portfólio já morreram? Eu já tive write-off, já tive saída e estou ali. E as que morreram também, porque deu ruim. Né? Write-off deu ruim, E tudo isso feito da forma legal, mesmo as que dão errado, né? Tá tudo bem, né? Acho que faz parte desse jogo de venture capital que é alto risco. E aí, a iminência de liquidez, né? A gente tem investimentos que já está passando de 10 anos, passou de 10 anos e meio agora. Tá. E a média são 10 anos para ter uma saída, né? A gente queria ter um pouco menos, pra falar a verdade. A média não, o limite ali, teoricamente, a gente fala de 10 anos, mas pode ser que teria antes, Eu tive saídas antes de 10 anos, claro. O nosso mercado está amadurecendo ainda, né? Inclusive, na lógica inteira de venture capital, assim, os fundos ainda passam por turbulências, as captações ainda estão complexas para novos fundos, as aceleradoras, praticamente todas as aceleradoras ali pararam de operar como aceleradoras de fato, tem outros papéis, mas nesse modelo, porque é complexo, né? Então, quando a gente desenhou a tese lá atrás, a gente acreditava que, assim, cara, como a gente está pegando antes, a gente consegue sair antes, em alguma rodada inicial, então a gente não saiu, a gente continuou. Saiu no early stage ali. E a gente queria fazer um ciclo mais ágil, né, ali de investimento. Não funcionou, a gente tem expectativa de ter retornos bem interessantes ainda, mas ao invés de 5, 7 anos, a gente está passando de 10. Então, eu acho que nós, nesse lugar de investidores de early stage, hoje o que a gente quer ver é essa tese funcionar, né? O que eu quero ver é provar a tese. A tese vai se provar quando tiver tudo fechado, né? Mas, do outro lado agora, como um sócio de uma boutique de M&A, né? Eu olho para... Já trouxeram para mim portfólios inteiros. Assim, Alan, a gente tem um portfólio de 90 empresas, queria que você desse uma olhada. Eu falei, cara, vamos pegar 5 e trabalhar? E sendo honesto, sabe? E muitas vezes, até na Farm também, na Nomica, a melhor forma de ajudar o fundador, o sócio ali, é ser honesto, né? Porque não adianta nada eu querer vender um projeto para alguém que eu não acredito que não vai ter uma transação ao final. Então, a gente precisa entender se vai ter liquidez esse ativo. Você pode ter empresa com ótimos indicadores financeiros, ter uma performance muito boa, mas pode ser que não seja o momento de vender. E se a gente não tem alguém para comprar, não vai ter nada. Além desses critérios, né, enfim, é um pouco de ciência, né? A gente tenta trazer diagnósticos, fórmulas, enfim, todas as ferramentas mais práticas cartesianas, mas também tem um toque de arte nessa coisa toda, né, de sentir o calor.
Então, entender qual que é a raridade desse ativo, qual que é a inimitabilidade, ou seja, a dificuldade de alguém fazer algo. A cópia. Porque você do outro lado, deixa eu ir para o outro lugar agora, por que eu estou falando dessa forma. Quem compra, ele quer um ativo que vai gerar valor para ele também. Então, hoje eu quero comprar aí uma empresa que custa 150 milhões. Ontem eu estava falando com um sócio de uma empresa de moinho de trigo. Ele falou, Alan, estou conseguindo 17% ao ano líquido. Para que eu vou comprar uma empresa? Ele está certo, sabe? Assim, com tanta turbulência que a gente está enxergando, sabe? Em diversos aspectos. Então esse mercado de M&A está muito crítico. Né? Os ativos realmente têm que ser diferenciais competitivos, estratégicos ou performance realmente acima da média. Isso traz uma baixa liquidez para portfólios inteiros, que é um problema para nós como investidores de novo. A gente, eu acho que na visão lá dos primórdios, 12 anos atrás, enxergava um mercado mais amigável para comprar essas startups quando elas ficassem maduras. E hoje eu vejo que as transações mais amigáveis são quando existem empresas que estão mais relacionadas a esse ecossistema, sabe? Então, por exemplo, eu posso falar que é um case público e é um case positivo. O Lucas, que eu falei que hoje é vice-presidente da Stone, está super feliz lá, sabe? Assim, encontrou de fato um ambiente que a transação foi legal, o earnout foi legal, ele se sentiu reconhecido, tem 800 funcionários embaixo. Então, algumas empresas mais tradicionais já vi histórias que não são tão felizes. Daquela máxima de extrair o máximo, uma visão muito extrativista, né? E o fundador fica, compra o earnout, entrega a meta e vai embora. E muito do ativo de uma transação dessa está nas pessoas. Sem dúvida. E você trazendo isso me traz uma reflexão também para o momento de captação. Porque parece que uma coisa fala com a outra, né? Porque se você não faz uma captação correta, se você não tem uma jornada correta da captação, você acaba virando funcionário em vez de você ser líder da sua organização. E aí se te compram e você entra no processo de aquisição ali e você não é reconhecido, como no caso aconteceu com o Lucas, como você disse, mas se é o contrário, é muito difícil, porque imagina, você construiu tudo aquilo, você buscou a captação e no final você acabou virando um mero funcionário de uma empresa que você construiu e tem um percentual de nada. Tem histórias muito mais tristes que essas. Essa aí seria muito feliz para alguns cenários que eu já vi, do tipo, enfim, um comprador entendeu que a empresa estava com o caixa apertado, ele desacelerou o processo de compra, ou seja, enrolou para deixar a corda dar uma esticada mais, virou para o sócio e falou, olha, eu vi que você tem X milhões aí de passivo, eu te pago 10, bota 3 no bolso, você tem uma resposta, uma história bonita para contar publicamente, mas se você não vender por esse valor, não vou pagar nada. Tipo assim, é uma saída honrosa quase, sabe? Eu já vi essa história mais de uma vez. Então, eu acho que, de novo, a dinâmica de venture capital, nessa lógica de o capital servir para novos negócios e irrigar, oxigenar, né, a indústria, a economia e tudo mais, quando se trata de Brasil é tudo muito jovem, né? Todo mundo é jovem. Os fundos, cara, a gente não, considerando esse recorte mais de venture capital de startups, a coisa toda assim, tá? A gente não tem fundos tradicionais com várias gerações de sucesso para transferir tanto conhecimento, transferir todos esses ativos além do financeiro. Temos a FIR Capital em Belo Horizonte, que tem um histórico incrível, né, que é pouco falado até. Eles investiram na Aquan, que virou o Google. O Google comprou, né, uma startup nos anos 2000 em Belo Horizonte, que era um buscador, que é o escritório de engenharia do Google em Belo Horizonte, que é escondido quase. Mas enfim, o que eu acho que quase desejo, porque muito que a gente vê hoje era desejo meu há uns anos atrás. O que eu me desejo para os próximos anos é a gente ter, de fato, mais capital disponível para investir em tudo, não só em tecnologia, mas todo tipo de negócio, e ter ambientes de liquidez, né? Acho que uma fronteira nova é falar de liquidez. A gente está falando muito de startups, que é um mercado de tecnologia que a gente tem um histórico grande, mas até trazendo para os negócios tradicionais, né? Porque é aquela coisa como se fosse uma fazenda, né? Meu filho vai herdar, vai ser fazendeiro e vai ser não sei o quê e tal. Uma fazenda é um negócio familiar é um negócio.
E por que não pode ter liquidez? Né? Em negócios familiares, a máxima de gestão, de governança de negócios familiares é que você cuida da família, não do negócio, né? E isso acho que ainda é um limite de tabu no Brasil, sabe? O pai quer que o filho assuma, seja o próximo presidente, aquela coisa toda. A gente começa a ver conversas um pouco diferentes, né? Estruturas de governança mais sofisticada, famílias buscando suporte. Tem que deixar de ser o herdeiro para ser um sucessor mesmo, né? Porque tem que entender o que é estratégico para a companhia ter a liquidez. Exato. E prosperar, né? Sim, às vezes prosperar. Ela vai prosperar de outra forma, né? A família e a companhia vão prosperar de formas diferentes. Exato. Eu conheço uma pessoa chamada Guilherme Becheche, a professor da Dom Cabral, ele estudou empresas familiares e eles olhavam muito para as famílias, os conglomerados japoneses. Né? Ele estudou na INSEAD, o professor dele era especialista nas famílias japonesas, que são empresas de 300, 400 anos. Você não cuida da empresa. Você cuida dos anseios da família. Um jovem que olha para trás, tem 300 anos, sua família é rica, ele é rico e o filho vai ser rico e o outro vai ser rico. Então, assim, como é que você supre as necessidades desse jovem? Como é que você tira alguém que está na liderança e ocupa ele fora da empresa? Fora da empresa, né? Eu visitei em Kyoto no final do ano passado, eu sou muito curioso, e eu achei chama Tizo, é uma fábrica não, é uma empresa que faz seda. Só que eles fazem seda desde 1555. Eles forneciam para a família imperial. Cara, é maravilhoso, assim, você vê uma empresa de 1555. Eu fui na loja, é incrível, assim, de um nível de sofisticação absurda, sabe? Eles forneciam para a família imperial e até hoje é uma coisa caríssima. Assim, um lenço de paletó é $2.000. Tá lá, há quase 500 anos a lojinha de seda. Então, eu fugi um pouco do ponto, né, assim, que quando a gente fala de liquidez em empresas familiares e negócios tradicionais, ainda é uma fronteira nova. Esses assuntos de governança familiar, de liquidez, de proteger a família, o patrimônio da família. Né, porque você pode deixar herança, patrimônio, você pode deixar legado para o mundo também, né? O que você fez, né? Qual foi a sua marquinha. São assuntos ainda novos, porque a gente é uma economia nova. A gente está aprendendo, a gente não pode se cobrar tanto, não. A gente está indo bem, eu acho. Tem muito para fazer. É que tem muito para fazer. A gente está... Podia ser um pouco mais acelerado, né? Eu acho a gente só quer isso. A gente só quer isso. Tinha que ser um pouco mais acelerado. Mas você, por exemplo, como investidor, como conselheiro, o que você mais observa antes de entrar num novo negócio? As pessoas. Sempre foi. E essa é a obsessão nossa na Farm desde sempre, assim, sabe? O processo de seleção, mais de 90% dele, o peso era em analisar as pessoas que estavam à frente do negócio. A gente tem ferramentas e dados de 10 anos de análise cognitiva dos fundadores antes de entrar no programa. No passado mais remoto a gente fazia logo no início do programa, mas a gente viu que algumas características eram importantes a gente saber antes. Então a gente começou a fazer nas etapas mais avançadas, o nosso ciclo de seleção eram 6 etapas. Nas etapas finais, os fundadores que aplicavam o nosso programa, eles tinham que fazer testes cognitivos, psicológicos, para a gente entender como que aquela pessoa funcionava, como que eles funcionavam como um time, se faltava alguma pecinha naquele time, se sobrava. Teve casos claríssimos, assim, né, de ter duas pessoas com perfis idênticos dentro de um mesmo time e se batiam, né? Se batiam porque os dois eram iguais, sabe? Então, sem dúvidas nenhuma. Assim, não tinha uma complementariedade, né? Eles eram iguais. E o dia que eu falei para os dois, se vocês são iguais, por isso que vocês brigam, os dois olharam um para o outro. Foi aí que eles entenderam, eles ficaram tão felizes. Eles terminaram a sociedade e foram comemorar num bar. Porque eles não sabiam porque eles brigavam. Eles estavam disputando território, sabe? E eu acho que é uma questão humana, vem do estômago, cara. Se a gente não entende o nosso desejo, é muito cego tudo, né? Tem que se conhecer muito mais, né? Entender o autoconhecimento. É isso. Para ver onde você consegue complementar com a outra pessoa em vez de competir com ela. Exatamente. Sem dúvida, isso é importante. Agora, olhando para o Brasil, ainda falta evoluir muito em termos regulatórios, ou também de mentalidade, mais operações bem-sucedidas no cenário de M&A. Como é que você vê isso? Excelente. A gente teve números bons ano passado, mas se a gente bota um pouquinho de lente, os números não foram tão bons porque a gente teve transações muito grandes, né? Ano passado, retrasado.
A gente teve Sabesp, por exemplo, uma transação muito, muito grande, que polui os dados dali. Mas se tira aquilo ali, foram transações muito pequenas. E muitas vezes chega uma empresa que está com situação difícil e se não vender vai dar ruim em algum momento. Então não é o cenário que a gente quer é um cenário contrário, né? Que alguém esteja querendo investir para expandir, para crescer. Enfim, longe de fazer uma análise sofisticada do cenário atual que a gente está vivendo no planeta, não só no Brasil, mas um pouco do que a gente estava falando ontem, né? Eu participei de um fórum anteontem da Dom Cabral e ficou muito claro, assim, o recado é: faça arroz com feijão incrivelmente bem feito e bote camadinhas em cima de sofisticação, apostas que façam sentido para a sua empresa continuar na fronteira de inovação, na fronteira de pioneirismo, em alguma coisa, mas o arroz com feijão é muito bem feito agora. Diversificar mercado, diversificar a cadeia produtiva, ter essa segurança, sabe, assim, os pilares mais sólidos. E é muito isso que eu vejo como assessor de M&A. Quando você pega empresas, a última transação pública que a gente fez foi a transação da FlexDoc para a Valid. E a FlexDoc era muito assim, sabe, era uma empresa que não tinha nenhuma matéria na imprensa até aquele dia. Os números que eu vou falar são tanto quanto públicos, então não é um problema. A sede é em Brasília, ofereciam tecnologia para o mercado financeiro. Eram 300 funcionários, um faturamento em torno de 70, 80 milhões ano, com a margem EBITDA altíssima. Não lembro se é público o número, então não vou falar. Com margem de lucro assustadora. Então era um diamante para ser lapidado. E esse foi o nosso trabalho, entender qual que é o valor daquilo. E foi uma operação que demorou 19 meses, uma operação que a gente acredita de muito sucesso, porque o valor da transação para os fundadores será construído ao longo de 4 anos junto com o comprador. E para o comprador era uma peça muito chave na sua estratégia de digitalização. E de novo, essa informação que eu estou falando agora é da minha cabeça, minha percepção como advisor do lado de cá. Sim. Não sei se é de fato, porque a gente nunca sabe qual é a estratégia de quem está comprando. Né? Eu não tenho acesso a essa informação. Então eu tento entender por que a Lilia quer comprar essa empresa, para ver se nessa lógica eu consigo conectar mais valor na transação. Mas estão indo super bem também, a performance está indo super bem da empresa, atende praticamente todos os grandes bancos do país. Eles tornaram famosos na pandemia que quem fazia a abertura de contas da Caixa Econômica eram eles. Então, de repente, com o auxílio emergencial, passou a abrir 300 mil contas por dia. Então, assim, quem é o dono dessa tecnologia que está fazendo isso? Aí foi ver que era essa empresa de tecnologia de Brasília, fazendo um trabalho assim, impecável. Sem passivo trabalhista, sem passivo tributário, muito redonda. No meio da auditoria, uma das grandes empresas de auditoria, numa reunião, antes de acabar a auditoria, assim, já dando parabéns para o sócio, assim, que era difícil ver empresas tão redondinhas. Redondinhas. Isso dá liquidez. Isso dá liquidez, eu acredito. Porque senão você desconta no preço. Você pagaria passivo de alguém porque ele fez alguma coisa errada no passado? Olha, eu vou comprar sua empresa porque eu acho ela incrível, é parte da minha estratégia. Mas você fez algumas coisas ali, não quero julgar, não quero saber, mas custa tanto. Tá no seu risco. Vou botar no preço. É verdade, coloca no preço. Coloca no preço. Perfeito. Conversa maravilhosa. Agora a gente vai para o intervalo, mas já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_.
Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES Gênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES Gênio da Dux Grupo, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Conversa maravilhosa aqui com Alan. Alan, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o cenário de M&A, o que precisa fazer para conseguir chegar a realizar um M&A. Tem dicas que você já pode estar trazendo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, Perfeito. nos assistindo? Acho que eu vou direcionar a minha resposta um pouco mais para a grande maioria dos negócios no Brasil, que são negócios mais tradicionais e muitas vezes são familiares, né? A gente tem milhões de CNPJs no país e boa parte deles são pequenas e médias empresas que muitas vezes o sócio, o fundador, as famílias fundadoras nem cogitam um cenário desse, né? É muito importante que, como a gente estava dizendo antes da coisa da liquidez desse ativo, né? Por que um ativo é mais líquido ou ilíquido? Tem várias características, né? Obviamente, performance financeira, operacional, quão competitivo é esse mercado, a coisa que eu falei, né, de raridade, é um ativo mais raro, é único, ou eu tenho 50 à disposição para comprar, escolher, mais commodity, né? A inimitabilidade, né, a dificuldade de alguém fazer rapidamente copiar o que você está fazendo. Então, a dica que eu dou para esses fundadores, sócios, famílias fundadoras, é olhar para esses ativos e entender a performance financeira, governança, diferenciação. Métricas financeiras são sempre métricas financeiras, você sempre vai olhar para isso. Querendo ou não, é onde que a gente consegue calcular e inferir o valor que aquele ativo consegue gerar, né, e retornar. Então, olhem para isso. Governança,
Governança, eu digo, de baixo em cima, né? Assim, desde da gestão do dia a dia até mesmo conselho de consultores ou acionistas. Isso é muito importante, né? Já começar a governança desde o início, seja um acordo societário desde que você começou a sua empresa, e aí subindo toda a escala de governança, porque você vai mostrando a maturidade, o controle e a organização da sua empresa para conseguir, com certeza, não ter problemas ou não ter tantos problemas no momento de M&A, porque você sempre acaba tendo alguns desafios, né? Ou descontar no preço. Vai descontar no preço, né? E é um ativo da família, do fundador, do dono, né? E você não quer descontar seu patrimônio, o patrimônio da sua família. A gente não está num momento muito bom, né? Para o mercado, o custo do capital está muito elevado para você comprar um negócio. Então, as operações estão mais difíceis. Porém, eu acredito fortemente que a gente vai ter um cenário positivo daqui a um tempo. A economia funciona, as pessoas comem, compram, vivem, né? A gente está vivendo, a gente não para. E eu acho que agora é a hora de justamente olhar para isso. Assim, é um plano. É um momento de se organizar. É um momento de se preparar para essas janelas. E quando a gente fala de M&A, né, muitas vezes a gente está falando aqui da venda, né, da empresa, assim, é muito do que a gente faz na Nomica, né? Transações a partir de 100 milhões de venda de controle. Mas o universo de M&A é muito mais que isso, sabe? A gente está começamos no Venture Capital e ficamos um pouco aqui nesse ponto, mas por que não transformar a empresa da família ou a empresa que você fundou em uma empresa pública, né? A gente espera uma janela de IPOs em algum momento, o quanto antes, por favor. Porque no final do dia, eu gosto muito de olhar para tudo isso e enxergar como a dinâmica econômica de energia, de capital, sabe? Estamos alocando, estamos multiplicando, melhorando a vida das pessoas, gerando riqueza, e não tem nada de errado nisso. Vamos fazer mais, por favor. Então a dica é, tipo assim, se preparem suas empresas, preparem suas famílias, preparem as sucessões, porque essa janela vai vir, sabe? E acho que em uns 2 anos a gente tem um cenário bem legal. Interessante. Eu também não sou gosto futurista. muito dessa percepção, mas eu já ia justamente perguntar para você, pensando no futuro, né? Olhando o cenário de investimentos, olhando o cenário de inovação tecnológica, olhando o cenário de M&A, por exemplo, para 2 anos você já está sentindo que as coisas vão melhorar. Mas você acha que a inovação tecnológica vai impactar muito nisso? Vai trazer as empresas para virem para esse cenário mais rápido? Sim, já está trazendo, né? Esse debate está na mesa de qualquer tomador de decisão hoje, das novas tecnologias, né? E quanto a gente sempre falou, né? Os princípios da evolução da informática, né? Que uma geração tecnológica é desenvolvida em cima da geração tecnológica anterior. Então, hoje a gente tem acesso às ferramentas, aplicações de inteligência artificial gratuitamente. Sim, democratizou, né? E o que vai ser criado em cima disso? A gente não sabe. Esse é a grande beleza desse universo, né? Que eu acho incrível. Mas é pauta, sim, de tomador de decisão. Com o que vai acontecer com o meu negócio nesse cenário? Tenho espaço para crescer? Meu negócio pode morrer? Muitos negócios vão morrer. Eu li artigo falando que a McKinsey vai morrer, sabe? Ninguém imaginaria isso 3, 4 anos atrás. Artigo de revista americana. Não... Ou seja, ela precisa se reinventar logo. Todos nós. Todos nós, é verdade. Mas eu acho que sempre que há esses terremotos, as placas se acomodam ali, né? Então, a coisa vai continuar existindo, mas o que vai acontecer? Eu não sou futurista, eu sempre tento olhar para esses cenários, né, de tecnologia, geopolítica e tudo mais, porque acho que é importante porque a gente faz e no papel que a gente tem. Tento ser otimista, mas como bom mineiro, conservador em algumas coisas, né? Volto a dizer, temos um cenário de oportunidades pela frente, mas fazer o arroz com feijão bem feito vai diferenciar muita gente que vai prosperar dos que não irão. Agora, olhando para os empreendedores, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão começando, na verdade, a empreender, né? Ótimo. Qual mensagem você daria para elas, pensando também no cenário de tecnologia, principalmente olhando os brasileiros? Que pergunta boa. Faz tempo que não faz essa pergunta, né? Porque fazer muito nas épocas de Startup Farm. Então, é uma das melhores épocas da história para se começar, né? Temos desafios no Brasil e fora ainda, mas eu digo por quê? Porque
quanto custava as estruturas de tecnologia pouco tempo atrás, né? Hoje, de novo, é tudo gratuito. Você sabe, Alan, que eu estou investindo em algumas startups que são no segmento de inteligência artificial. É sempre um desafio entender a longevidade. Mas o que eu vejo de crescimento em empresas que estão há 1 ano e o quanto elas cresceram nos últimos 5 meses é assustador. E chegar nesse tempo certo como investidor para conseguir chegar com valuation que faz sentido, porque ela já rentabilizou muito rápido e conseguir ter uma janela interessante, a gente tem que ser muito rápido. Tem muita coisa acontecendo. Eu confesso que toda terça-feira eu faço uma agenda de investimento e avalio uma startup através do fundo, que eu sou board. E a gente toma uma decisão lá, eu e meu board, meu grupo. E eu sempre saio daquelas reuniões assim, cada vez mais surpresa. Eu até brinco com o time, falei, gente, vamos construir uma startup nossa, porque está cada vez mais rápido e está cada vez mais alto e o ticket está cada vez subindo. E é surpreendente como a tecnologia democratizou de uma forma que a gente não sabe como vai ser. É incrível. E assim, a gente construiu tudo isso, né? Você, eu e mais um monte de gente. A gente tem muita responsabilidade nisso tudo que está aí. Eu acho que era muito da nossa visão, né? Assim, acho que fragmentos das visões de todos nós que trabalhamos ali, chegamos onde chegamos, né? Tem questões hoje que estamos discutindo de limites, de questões éticas e tal, que precisam ser discutidas, são importantes sim, mas a gente não pode demonizar a ferramenta, né? A lógica do avião do Santos Dumont, né? Pode carregar pacientes ou bombas. Mas eu estou amando. Toda vez que eu penso em alguma coisa, assim, será que eu posso criar um agente para fazer isso para mim, sabe assim? Aí, porque antes a gente tinha muito tempo para fazer alguma coisa. Hoje você consegue rapidamente comandar, né, uma ação muito redonda de acordo com uma coisa que você deseja. Eu tenho sido muito feliz nas minhas e muito com papel de experiência, tá? Eu faço isso porque eu acho que hoje, até numa sala de conselheiros, a gente falando sobre como levar essa pauta de fato para o nível de conselho, né, de inteligência artificial e tudo mais. E minha dica, a minha opinião era, vocês precisam estar alfabetizados. E usar da forma simples, sabe? De pensar, poxa, eu quero fazer um treino na academia. Você desce para a academia e fala, ou GPT, ou qualquer AI, tenho tanto tempo, treinei isso, estou machucado aqui, é incrível, sabe? Eu fico fazendo esses testes o tempo inteiro, sabe? Abro a geladeira e mando ela fazer alguma coisa com o equilíbrio nutricional de acordo com a necessidade X, porque eu acabei de malhar e vou dormir. E você disse que tem que fazer com os produtos lá. Não tinha pensado dessa forma, porque eu uso ela para me preparar para algumas agendas, para buscar informações, para gerar uma série de coisas, mas eu não tinha pensado nesse aspecto nutricional. Olha que interessante. Mas quando eu falo alfabetizar, é a coisa do tornar mais natural possível, sabe? Criei já GPTs para... Tem nome a sua? São todas fechadas. Não. A minha do GPT eu já tenho nome. Eu converso direto. É a Lili. Não, não tenho, mas eu criei vários GPTs já, tipo assim, várias aplicações, né, vamos dizer assim, a coisa aplicada, para treinar os cachorros, para cuidar da minha casa, para fazer monitoramento de notícias. Então, assim, isso é importante. E acho que a gente trazer isso tudo para o nosso cotidiano. E eu tento falar isso para minha mãe, para minha irmã, sabe, para as pessoas ao redor, porque eu acho que o futuro próximo vai ser essa alfabetização de fato em inteligência artificial. Você acabou de me dar um insight. Eu vou orientar mais os meus pais com o uso da inteligência artificial. Eu faço pouco. Eu acho que a próxima grande mudança da adoção vai ser quando de fato tornar natural a linguagem, a oralidade. Porque a comunicação oral é uma das mais espontâneas do ser humano, né? Então a gente vê essa onda também de assistente de voz, Alexas e tal, rolando há quantos anos? Quando essas duas coisas... Ele já tem Alexa, isso já tem alguns anos, eu já providenciei. Então, quando essas duas coisas realmente estiverem maduras, vai ser assustador. Você quer ver um exemplo? Eu estava falando com o CTO de uma grande empresa de moda, almoçando com ele 2 semanas atrás, e a gente discutindo isso e falando qual que é a visão do varejo de moda. Tipo assim, ele é uma grande cadeia, sem falar obviamente. Imagina, sei lá, minha sobrinha vai fazer 15 anos, vai pegar o telefone e falar: quero fazer uma festa de 15 anos para minhas amigas e quero criar o tema tal, quero que você crie uma coleção de roupas para mim, para tantos eventos, para minhas amigas, para tantos eventos. E toda a cadeia responde a isso. É isso que o varejo de moda está olhando hoje. Sim.
daqui a 5 anos, quando inteligência artificial, as cadeias produtivas também estiverem prontas para isso. Tem um E as monte de marcas já vão estar posicionadas para entregar essa resposta. Está trabalhando É hoje. isso mesmo. Esse almoço foi 2 semanas atrás. Então, eu acho que nesse lugar de ferramenta que é incrível, as empresas, os conselheiros e as oportunidades vão surgir. Como é que uma cadeia produtiva de moda, de varejo, vai ter que se reinventar logisticamente, materiais, equipamentos? Para atender tudo isso, é verdade. Vai surgir novas oportunidades. Sem dúvida. E que vai precisar de pessoas. É. Excelente. Deixa eu fazer uma dinâmica com você agora. Eu vou te falar algumas palavras, você me responde uma outra palavra, tá bom? Vamos lá. Inovação. Novos valores. Startups. Fundadores. M&A. Uma troca de valor. Aceleração. Transferência de conhecimento. Propósito. Estômago. Desejo. Transformação. Positiva. Brasil. Otimista. Tecnologia. Ferramenta. Investimento. Oxigênio. Legado. Legado é uma mudança positiva. Excelente. Alan, que conversa maravilhosa. Que isso? Gostei muito de ter você aqui no Eu agradeço o espaço. Conversa maravilhosa mesmo. Obrigada. Foi um reencontro prazer. de anos depois. De anos depois, né? Obrigado. Está sendo muito maravilhosa essa experiência com a LPA, que eu tenho encontrado pessoas incríveis, porque o ecossistema é isso, né? A gente está sempre ali conectado de alguma forma e fazendo ações para movimentar o ecossistema e para melhorar a economia do nosso país. E agora eu queria te entregar um presente aqui Obrigado. do LPA. Que isso? Mais presentes? Presente do Olha. LPA e você aqui. Tem um presente aqui que não é seu, é da sua mãe. Ela está indo viajar nesse instante, deve estar embarcando para comemorar o aniversário dela. Ai, que legal. Ela e minha Copo madrinha. para você, Obrigado. quando estiver refletindo, pensando no Hidratando. M&A, se Isso é manter importante. hidratado. Dux Defender para te proteger. A gente já falou sobre isso É um produto ótimo também. um pouco antes. Tem creme, tem a versão em spray. Acertou muito. E também aí um presente preparado pela Alessandra Moreira. Ela que é uma artista também e preparou essa peça para sua mãe. Ela vai amar. Eu vou mandar para ela. Obrigada. Eu queria Eu que que você agradeço. deixasse as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Claro. Eu não sou... LinkedIn. LinkedIn, sim. Alan Leite, estou lá. Da Nômica Partners, estamos lá. Eu não sou o dos mais habilidosos em redes sociais. Admiro quem seja, mas tento responder todo mundo. Mando um oi, que sempre estou tentando processar o volume de mensagens que a gente recebe, mas tento compartilhar um pouquinho do que eu faço também. Excelente. E você que nos assistiu, muito obrigada. E acesse agora o QR Code que está na tela para ganhar um e-book gratuito que vai auxiliar o seu caminho. E ainda pode concorrer a diversos prêmios do LPA e Você. Acesse o nosso site www.lpaevocê.com.br, o Instagram @LPA e Você, o meu Instagram @Lilian_Primo Albuquerque e também meu LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.